Beleza, bom dia. Tô chegando agora com o Baruch. Esse vídeo ele tem um conteúdo que geralmente eu não costumo usar. É uma situação aí do delegado da Cunha, a qual foi expulso da polícia e um inscrito me pediu para fazer um comentário. Então, em consideração, em respeito ao inscrito, eu tô fazendo esse comentário. Não é um comentário muito longo. E quando eu estava fazendo esse comentário, apareceram alguns dogs e atacaram um Baruch. Também está registrado no vídeo, eu não esperava. O Baruch, ele está adoentado, ele está se recuperando. E eu aproveitei ali o contexto para também falar a respeito do manejo do dog. Também trago algumas coisas do alto. Eu trago um contexto ali também em relação à injustiça. Eu já trabalhei num local onde eu perdi o emprego porque eu não quis mentir lá. Então, uma imobiliária onde os donos deveriam ter a índole da verdade, me oprimindo, me constrangendo para mentir, e eu não assumi essa postura pelo meu desejo de ser fiel a Deus. E eles falaram que para permanecer lá teria que ser com mentira. Não pagaram os meus dias que eu trabalhei. O dono super violento, me obrigando a assinar um documento, a qual eu que estivesse falando que queria sair, mas não era verdade. Eu não iria assinar o documento. A mulher dele falou assim: não, a gente está vendo que você é uma pessoa correta, você é uma pessoa direita, mas aqui tem que trabalhar desse jeito. Como foi uma pessoa que havia me indicado para este lugar, eu não queria prejudicar essa pessoa que me indicou, então eu assinei o documento não pelo dono estar me coagindo, ou por ele querer estar mostrando lá que era machão, vamos assim dizer. Eu não tenho nenhum medo dele, nem do que está com ele. Mas por não constranger a pessoa que me indicou, eu assinei o documento e saí. Então eu não recebi o dia que eu trabalhei, não recebi nada e não cometi nenhum erro, nenhuma falha a qual ele pudesse me mandar embora. E ele me mandou embora. Ele que me mandou embora. Eu falei para ele: ó, essa situação eu não posso mentir. Ele: pois é, mas aqui tem que trabalhar assim. Aí eu falei: então como é que faz? Ele: não, você vem aqui à tarde que a gente acerta as suas coisas. Pronto. E eu fui lá à tarde para acertar e ele colocou um documento como se eu estivesse pedindo para sair. Eu falei: não. Ele falou: você não quer trabalhar? Eu falei: não, eu quero trabalhar, eu não quero é mentir. Se for para trabalhar aqui sem mentira, eu trabalho. Agora com mentira, não. E uma imobiliária, enfim, aí perdi o emprego. Então trago esse contexto ali, aproveitando a situação aí do delegado da Cunha. E também trago outra situação de manejo. Eu tenho um conhecido que ele tinha uma box fêmea. E ela estava junto dele e veio um cachorrinho pequeno. E o cachorro dele já foi morder, já estraçalhou ali a cachorrinha quando se aproximou. Então a cachorra já entrou num padrão, ou chegou perto, já ataca. Eu com o Baruch, eu já criei ele diferente. Quando eu tava com o Baruch e as pessoas com seus cachorros soltos vinham para cima dele que o Baruch ia atacar, eu já podava o Baruch. Eu segurava o Baruch. Eu neutralizava o ataque dele. E os cachorros latindo ali, avançando para ele, e ele foi ficando intimidado. Não tanto com os cachorros em si, mas comigo em si. E isso gerou também uma intimidação em relação aos outros cachorros. Então ele entendendo que ele não deveria atacar outros cachorros que estivessem latindo para ele ou para cima dele e até fugir. Por quê? Porque eu intimidava o dog, não deixava o Baruch atacar e ainda ia saindo e os cachorros vindo atrás latindo e eu saindo com o Baruch. E ele como que encolhido por causa do meu comando, da minha presença. Então isso fez o Baruch entrar no condicionamento, a qual também vou estar explicando nesse conteúdo, ao qual já expliquei em outro. Que agora eu estou tentando tirar esse comportamento do dog em relação a outros dogs, em relação a outros cachorros. Porque você já até expliquei, aconselhei que você não deve fazer isso. Ainda mais se você está adestrando um cachorro para guarda e proteção. Você não deve intimidar o seu dog em relação a outros dogs, infelizmente. Agora as pessoas têm seus cachorros soltos, andam com eles soltos, não tem domínio do cachorro. E a gente acaba pagando um preço pelo mau manejo do outro. Porque se a gente for fazer o manejo correto, elas vão ficar ofendidas. Então,
O correto mesmo era quando eu tivesse com o Baruque, o cachorro viesse latindo acima dele, eu deixasse o Baruque morder eles. O Baruque mordia eles, então ele já ia entrar num padrão. Aí depois eu fazia um manejo de controle para ele não atacar, mas ele já condicionado ao ataque. O que aconteceu? Aconteceu o oposto. Eu podei o ataque do Baruque e agora estou tentando fazer o manejo para ele atacar quando ele for coagido por outro cachorro. Então geralmente esse aí é o contexto a qual vai vir a seguir, beleza? Tudo de bom, Deus abençoe. Livre. Bom dia, tudo bem? Baruque ele tá se recuperando, porque nessa época fria o box sofre muito. O dog box em si ele já tem um problema na sua estrutura torácica que causa muitos problemas respiratórios, pulmonares, já de genética mesmo. O Baruque ele é um dog bem saudável, graças a Deus, mas só que quando chega essa época de frio, e aqui onde eu moro é frio, venta muito e tem muita poeira. Então esses dias para trás aí ele passou muito aperto, né? Como que ali o peito cheio de catarro, mas eu tô tratando, ele tá melhor. Tem hora que ele não parava como que engasgando e muito forte, né? Então assim, evitando de sair com ele, fazer exercício. Nesse contexto aí, como uma pessoa, né? Você tem que ter um momento de repouso, né? Deixar o dog ali mais em repouso, menos esforço. Então, para ir se fortalecendo, né? Aí hoje já faz bastante tempo aí que eu não saio com ele. Hoje eu tô saindo com ele, que ele tá, graças a Deus, ele tá melhor. Realmente ele tá bem melhor mesmo. Obrigado, Senhor. Eu vou falar de um assunto aqui que geralmente eu não abordo no canal. Não é um dos conteúdos do canal em si, mas a pedido de um inscrito, eu vou fazer aqui um rápido comentário, um pequeno comentário, que é um inscrito aí que já acompanha o canal aí já tem um certo tempo, né? E como eu disse em outra oportunidade, eu faço um vídeo às vezes se for para uma pessoa, uma única pessoa, não é pela multidão, é para uma única pessoa que tiver interesse, que eu puder ajudar. A maioria das pessoas no contexto hoje, elas preferem pregar para a multidão, né? Para muita gente, né? Fazer sucesso sendo pregador, sendo cantor, sendo pastor, né? Tem um certo glamour nisso aqui no Brasil, é bem diferente do contexto da Bíblia. Os profetas aqui do Brasil, o evangelho que o Brasil apresenta para os crentes, é bem diferente do contexto da Bíblia. O contexto de fazer sucesso bíblico é diferente do contexto das igrejas no Brasil, né? Então, o contexto da igreja no Brasil é fazer dinheiro, alcançar seguidores para si mesmo, dar autógrafos, enfim, tá na mídia, né? Às custas do evangelho. O evangelho de Cristo já é totalmente diferente. O sucesso ali é sofrer por Cristo, é ser rejeitado, é ser escarnecido, é não ser aceito pela maioria, é não ser aceito pelo mundo. E a gente tem um evangelho aí que ele é bem aceito pelo mundo, né? E as pessoas se sentem bem à vontade nisso. Então eu prefiro estar com uma pessoa ensinando para ela sobre Cristo do que estar na multidão. Você chega ali na multidão, você prega, aí vamos supor que algumas pessoas ali aceitam Cristo,
vamos supor que 1000 pessoas aceitassem Cristo, mas eu não sei porque elas estão realmente aceitando Cristo, se elas estão entendendo, se elas estão compreendendo. E o Senhor Jesus passava tempo com pessoas. O Senhor Jesus passava tempo ensinando sobre o reino de Deus, né? Então eu particularmente eu prefiro estar com uma pessoa, ensinando para ela, ouvindo ela, porque ela é ateu, porque ela crê em Maria como intercessora, porque ela ora a Maria, porque ela ora aos santos, ou porque ela acredita em purgatório, ou porque ela acredita em reencarnação, e mostrando que esses tipos de doutrina não tem na Bíblia. Não tem esse tipo de ensinamento. E tantos outros que as pessoas têm como um conhecimento de salvação, de justificação, de redenção para suas almas, não tem nas Escrituras. Você pode perguntar aí ao padre aí, onde é que está aí na Bíblia aí Maria como intercessora da nossa alma? Ele não vai te mostrar. Então, e tantos outros pontos de vista. Baruque! Baruque! Pega Baruque! Ataca Baruque! Olha os bichos como é folgado, eu tô falando, ó. Bora, ataca Baruque! Pega! Vai! Isso, garoto! Aqui! Vai! Pega! Ataca Baruque! Bora! Vai! Ataca! Aqui! Então essas doutrinas, isso aqui é, se não for, é mestiça pitbull. Então eu posso mostrar na Bíblia que não tem essas doutrinas, não tem esses ensinamentos a respeito de outro meio de salvação que não é Cristo, unicamente Cristo. Então, como eu prefiro estar com as pessoas conversando, ensinando elas, então eu tenho uma bagagem nesses tipos de questões, por estar há muitos anos conversando com pessoas, ensinando para elas sobre Cristo, de uma forma pessoal. Então o personal trainer, então é mais ou menos assim, aquela coisa mais voltada para aquela pessoa, não para todos, para aquela pessoa em si. Um dos motivos de eu não estar querendo sair com Baruque era esse, porque como ele está mais cansado, e aqui tem muito cachorro, então acontece essas coisas. Então eu quero aproveitar essa situação e trazer esse contexto para esse inscrito que ele me perguntou sobre um delegado. O nome dele, delegado da Cunha. Esse delegado ele foi expulso, foi expulso da Polícia Civil. E onde se sabe, aparentemente não tem nenhuma acusação contra a vida dele. Ele é um delegado que ele faz muitos vídeos nas suas operações, e ele tem alcançado um certo destaque na mídia em relação ao trabalho que ele prestou, né? Ele já foi expulso à Polícia Civil, e ele foi expulso e não tem motivos, aparentemente, a qual possa justificar o mesmo ter sido expulso. É interessante que eu já vi vídeos de delegado doidão, cara totalmente ali aparentemente bêbado, até drogado, ouvindo músicas ali no contexto de malandragem, e não foi expulso. E outros delegados, tantas outras coisas que a gente vê aí, de pessoas no meio de corrupção, propina, né, associação ao tráfico, enfim, tantas outras, e os caras não é expulso. Esse parece que não tem nada disso e foi expulso. Foi expulso já por não ter essas coisas, enfim. Então onde eu quero chegar? Eu quero chegar, como eu já disse, qualquer assunto eu posso transmitir o reino de Deus, porque o reino de Deus está em todos os assuntos. Pelo conhecimento bíblico você pode, e por uma graça de Deus, você pode trazer esse contexto. Então,
Eu não conheço profundamente o caso, né? Mas o que eu quero dizer é que esse mundo aqui não é para quem faz as coisas certas. Esse mundo aqui não é para quem trabalha direito. Esse mundo aqui, ele está morto no maligno. Há um reinado espiritual das trevas no mundo. Então, todas as vezes que uma pessoa realmente for fazer o que é correto, ela vai ser tipo rejeitada no meio. As pessoas elas falam muito de político. Elas querem políticos honestos. Elas querem políticos que falem a verdade. Elas querem políticos justos. Mas as próprias pessoas, elas não são assim. Você trabalha num lugar e o seu chefe fala pra você mentir. Ele quer que você seja verdadeiro com ele, fale a verdade com ele, mas ele fala pra você mentir em uma situação. Se você não mentir, você já fica mal visto. Se você não ceder aos caprichos dele ou dela, você já vai ficar mal visto. Uma menina trabalha como empregada do lar. Ela trabalha como empregada do lar. E o patrão pede para mentir, para ser desonesta em alguma coisa. E essa pessoa não posso, eu sirvo a Deus e tudo mais. Essa pessoa provavelmente vai perder o emprego, por ela ser honesta, ser direita. Então a gente vive nesse contexto. As pessoas elas falam de honestidade, elas querem honestidade, mas quando elas são desonestas, elas querem alguém para apoiar o erro dela. E se não apoiar o erro delas, essa pessoa ela é excluída. Ela vai ser mal vista por ser honesta. Esse é o sistema do mundo também dentro das pessoas. Por isso Jesus falou que tem que nascer de novo. Então, o policial está trabalhando corretamente, dentro da função dele, independente da religião dele, ele está trabalhando certo. E a partir do momento que ele vai trabalhando certo, no meio acontecem coisas erradas. E isso denuncia o errado. Muitas pessoas não gostam de pessoas corretas porque a atitude correta delas denuncia o erro delas. Às vezes sem a pessoa nem agredir a outra, nem conversar com a outra. Então, quando uma pessoa ela age com retidão e com justiça, quem é injusto e quem não é correto nas coisas se sente ofendido, se sente diminuído. Então, o outro é como se o outro fosse melhor. E na realidade, uma pessoa que é reta e justa, realmente ela é uma pessoa melhor. E tem pessoas que não aceitam isso. Elas não se sentem bem com outra pessoa recebendo algum tipo de destaque. Foi assim com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava recebendo um certo tipo de destaque. E os líderes corruptos da época não se sentiram satisfeitos. José, o apóstolo Paulo, ele foi perseguido por causa disso também. Por causa de Cristo. Que é a verdadeira retidão e a verdadeira justiça. É você estar em Cristo como teu único Senhor e Salvador. Então, esse fato que acontece com esse delegado, não é só com ele. Isso aí acontece em vários outros lugares. O delegado ele tem a oportunidade de poder falar mais sobre o assunto, pela importância que ele teve na polícia, ou ainda tem, e pela mídia que ele tem. Mas tem muitas pessoas que passam isso em lugares mais simples. Um mestre de obra, um eletricista, um empregado, um motorista, um jardineiro, um funcionário de uma empresa, aqueles que dependem de uma gratificação. Se eles forem sinceros e verdadeiros no serviço, perde a gratificação. Aquele outro que cede às mentiras do chefe ganha a gratificação. Então esse tipo de injustiça está em todo o sistema nesse mundo.
Isso faz parte desse mundo. E todas as pessoas que forem viver contrário a esse mundo, seja em qual for o contexto, espiritual, social, profissional, familiar, vai receber uma certa rejeição. Então, o delegado ele não sofreu nada mais, nada menos do que a... Baruch, pega! Ataca Baruch! Ataca Baruch! Ataca Baruch! Pega Baruch, pega! Cuidado, cuidado! Cuidado Baruch! 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 Isso, garoto! Isso! Muito bom, garoto! Muito bom! Muito bom, garoto! Isso, garoto! Muito bom! Bom dia! Aqui! Baruch, cuidado! Cuidado, Baruch! Aqui! 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 Cuidado! Cuidado, Baruch! 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 Ele vai te morder não. Cuidado! Não passa a mão nele não. Cuidado! Cuidado, Baruch! Cuidado, Baruch! Cuidado, Baruch! Vamos, garoto! Junto! 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 Cuidado! Cuidado, Baruch! Cuidado! Cuidado! Isso! Isso, garoto! Muito bom! Esse é o manejo que... Baruch, livre! Esse é o manejo, como eu falei, ele tem que ser feito com figurante, né? Então, o Baruch, ele não é um cachorro acostumado com briga. E eu não fiz esse manejo com ele. Aí eu aproveito essas oportunidades para fazer o manejo, porque eu não tenho um figurante. Então, o cachorro, como eu disse outra vez, o cachorro, quando ele percebe que o outro está em desvantagem, eles se crescem. Se o Baruch tivesse aqui de focinheira, aí sim tinha ficado ruim para ele. Eu já tô aqui, ó, na mão aqui, que eu já ia sentar cipuada em alguns ali, caso o bicho pegasse. Então, você vê que o Baruch, eu fui dando os comandos, ele foi entendendo. E aquela corrida que ele deu, na realidade era 4 cachorros, né? Difícil um cachorro lutar com 2, girar com 4. Isso aí foi aquela questão de eu falar de cachorro livre, Baruch. De estar com ele em lugar mais urbano. E cachorrinho vinha latindo pra cima dele. E eu segurando ele, limitando ele do ataque. Então ele entrou num certo condicionamento. Entendeu? E quando os cachorros latir e tudo, ele não atacar. Então eu fiz esse manejo com ele para não agredir o cachorro dos outros. E acabou trazendo um prejuízo no comportamento dele, a qual eu fui trabalhando para tirar esse comportamento. Mas ele já estava adulto. Então esses comportamentos você deve trabalhar já desde a infância do cachorro. Mas como eu morava em lugar urbano, eu não podia fazer esse manejo. E infelizmente, pelas pessoas não ter domínio dos seus cachorros, não ter controle, você viu 4 cachorros soltos. O portão dele ali já é uma cerca, já não segura mesmo, e a cerca ainda tem um espaço que passa praticamente um carro aberto e tá ali os cachorros dele soltos. Então acontecia essas coisas com o cachorro urbano, cachorros menores, o cachorro vinha pra cima dele, latia e eu podando ele. Então ele não aprendeu que ele tem que logo atacar logo quando o cachorro chegar latindo em cima dele. E ali foi entrando ele no condicionamento. Eu fui trabalhando, chegando aqui nesse lugar mais aberto aqui, e fui trabalhando isso nele, entendeu? Com comando de prevenção de combate, que é o cuidado que eu ainda estou trabalhando. E eu tive que parar por essa questão aí da saúde dele. Mas vocês viram ali que quando ele entendeu já o comando, que não era para ele correr, ele já ficou ali na dele ali. E 4 cachorros. Enfim. Aí, como voltando a dizer, então esse contexto da pessoa ser prejudicada por fazer o que é reto e justo, independente da religião, independente seja espiritual, social, profissional, e essas coisas sempre vão estar acontecendo aqui, porque esse mundo não é para pessoas honestas. Esse mundo aqui não é para pessoas corretas. Todas as pessoas que for viver uma vida correta e justa vão passar o que o delegado está passando. Com a graça de Deus, algumas situações
vão ser amenizadas e outras não. Não há ninguém mais justo do que o próprio Senhor Jesus Cristo, mais correto. Eu poderia falar dos profetas que representaram ele no Velho Testamento. Eu poderia falar dos discípulos dele que transmitiram a mensagem dele. Mas eu vou falar dele próprio, porque Cristo é o próprio Deus como homem em nosso meio. Como é que Jesus foi tratado? Jesus foi exaltado? Não, mataram ele, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Então como é que trataram Jesus Cristo? Então, prenderam ele, bateram nele, mataram ele porque ele era incorreto, porque ele era injusto. Nem pecado ele tinha. É bem normal alguma coisa acontecer com a gente, que nós somos pecadores, de alguma maneira ou outra nós merecemos certas coisas. Mas o Senhor Jesus Cristo não. Alguém pode dizer que o Senhor Jesus Cristo cometeu algum erro, alguma falha? Você pode falar de um pastor, você pode falar de mim, você pode falar de algum evangélico, você pode falar de católico, pode falar de espírita, de ateus. A gente pode falar de qualquer tipo de gente. Mas qual o erro do Senhor Jesus Cristo? Qual foi a falha dele? Nenhuma. E como é que ele foi tratado? Então, essa reflexão é sobre isso. Que esse mundo aqui, ele não é para pessoas honestas e corretas. Por isso que Deus ele prometeu fazer um novo céu e uma nova terra, para os justos e corretos viverem. E lá eles vão ser exaltados como tais. E para você ser justo e reto diante dos olhos de Deus, para a salvação da sua alma, você tem que estar em Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Porque você pode ser correto no seu trabalho, correto na sua família, justo com seus funcionários, com seu patrão. Mas se você não tiver Cristo como teu único Senhor e Salvador, espiritualmente você está na injustiça. E espiritualmente você está incorreto. E isso traz uma condenação eterna. Se ser incorreto aqui, nas coisas aqui do dia a dia, já tem uma justa condenação. Baruque! Aqui! Aqui! Já tem uma justa condenação, né? Porque aquilo uma hora que se planta aqui, colhe. Porque esse mundo tem um sistema maligno, mas tem alguém que está acima desse sistema. A justiça do Senhor sempre vem. Mais cedo ou mais tarde ela vem. Então, os erros aqui, de uma maneira ou outra, também são colhidos. Agora existe erro que é para a eternidade. Existem injustiças que é para a eternidade. Então, não ter Cristo como único Senhor e Salvador da alma, isso traz uma condenação eterna. As consequências que nós sofremos aqui, elas servem para nos trazer reflexão das coisas espirituais, de como será no mundo espiritual. Então não pensem que injustiça fica sem salário. Não pensa que iniquidade fica sem salário. Não pensa que pecados fica sem salário. Não pensa que cometer injustiça contra as pessoas fica sem salário. Não pense. Agora, quando você vai a Cristo como teu único Senhor e Salvador, você é perdoado das suas injustiças. E você é perdoado das coisas incorretas. Ainda que você há de colher alguma coisa aqui ainda. Mas em alguns casos Deus ainda ameniza, porque as pessoas que não têm Cristo como único Senhor e Salvador, quando elas vão colher o erro delas, Deus não está com elas. E elas podem morrer naquela situação e ir para o inferno. Quando você tem Cristo como teu único Senhor e Salvador, Baruque! Aqui! Quando você tem Cristo como teu único Senhor e Salvador, tem as consequências, da mesma maneira. Mas só que Ele vai estar contigo, te consolando e te fortalecendo, para que você possa suportar aflição e angústia e poder receber a vida eterna.
Então fica aí essa meditação a respeito desse assunto. E que oremos por todos aqueles em nome de Jesus que são de alguma maneira injustiçados. Não somente num contexto social onde a pessoa tem alguma evidência, mas em principal para as pessoas que não têm evidência alguma, que não tem um canal, que não tem um recurso social, político, mas elas podem ter um recurso espiritual através da sua e da minha oração. Beleza? Fique com Deus e boa meditação das coisas de dog e das coisas do alto. Alô! Isso, garoto! Vai! Ataca Baruque! Pega Baruque! Ataca Baruque! Isso, garoto! Se ali fosse só um cachorro mano a mano, a história ali seria diferente. Mas 4 dog, né? Como eu tava falando, cachorro ele percebe quando o outro tá em desvantagem de alguma maneira, eles se crescem. Então eles percebendo que ele estava com mais ali, praticamente o Baruque sozinho, eles se cresceram. Se o Baruque tivesse de focinho ali seria pior. Mas vocês viram no vídeo, em algumas partes eu não gravei. Ataca Baruque, vai! Quando ficou um só de frente com ele, já foi outra história. Entendeu? Já mudou ali o perfil dos dogs. Vai, vai, vai! Pega Baruque, bora, vai! Baruque, vai, taca, taca, vai! Pega, 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 pega! Ele ainda tá meio cansado ainda, né? Ele não tá 100%. Bora, vai! Bora, garoto! Isso! Livre! Livre! Então, aquele contexto que eu já trouxe para outras pessoas, que se o cachorro perceber que o outro não pode se defender, eles se crescem. E quando eles percebem que o cachorro se defende, faz a sua guarda, faz a sua defesa, aí o assunto já muda. Mas tem cachorro que ele é bem dominante, que ele não se intimida com o outro não, independente da situação. Então ali é muito complicado pro dog, porque se ele começa a se atracar com um ali, vamos supor que o Baruque encaixa a mordida em um, tem mais 3 bocas para morder ele. Então, dogs, eles não são burros de tudo não. Eles sabem quando dá para eles e quando não dá. É claro que existe cachorro com uma dominância extrema que quando ele encaixa uma mordida e tem dog mesmo, vou citar o Pitbull, ele encaixa uma mordida e as pessoas começam a bater no cachorro, aquela coisa toda, aí que ele morde mesmo, aí que ele não solta mesmo, porque ele vai instigando o cachorro. Mas isso não impede do cachorro ser machucado. Então o Baruque encaixa uma mordida nenhuma ali, seguro, e os outros tá mordendo ele tá mordendo o outro, mas os outros tá machucando ele. E esse é o manejo que realmente, para você ter um manejo de um dog no ataque com efetividade, você já tem que criar esse padrão nele de pequeno, que não foi o caso do Baruque, com outros cachorros, ou no caso adulto com figurante, para ele entender onde é que ele tem que morder e como ele tem que morder. Então eu tento, com coisas abstratas, instigar o instinto dele. E uma vez que o Baruque entender a força que ele tem, uma vez que ele entender a real postura que ele deve ter, aí já era. Aí ele já não vai esperar o ataque do outro dog. Ele já vai atacar primeiro, numa situação onde ele mesmo vai perceber que ele precisa atacar, porque senão ele vai ser muito prejudicado. E aqui, como é uma área mais aberta e tem muito cachorro,
é inevitável encontro aqui com os dogs. E eu vou aproveitando essas oportunidades para treinar os comandos e despertar essa guarda e essa defesa no dog. Baruque, junto! Gente, fica com Deus, tudo de bom. Fazer ele descansar agora. Deixar agora ele descansar e continuar com os cuidados, né? Os cuidados que ele precisa. Beleza, gente? Fica com Deus, tudo de bom. Se você crê que Jesus é Cristo, que Ele é o Filho de Deus e o seu Salvador, então você é filho de Deus. E todos que o amam, o Pai, amam também seus filhos. Portanto, você pode calcular quanto ama os filhos de Deus, seus irmãos e irmãs no Senhor, pelo grau do seu amor e da sua obediência a Deus. Amar a Deus significa fazer o que Ele nos manda. E na realidade isso não é difícil, pois todo filho de Deus pode obedecer-lhe, derrotando o pecado e os prazeres pecaminosos pela confiança no auxílio de Cristo. Mas quem teria possibilidade de lutar e vencer esta batalha, a não ser crendo que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? E nós sabemos que Ele é, porque Deus disse isto com uma voz do céu quando Jesus foi batizado e novamente quando ele estava enfrentando a morte. Sim, não somente no seu batismo, mas também quando ele estava enfrentando a morte. O Espírito Santo, que é eternamente verdadeiro, também diz. Portanto, temos esses três testemunhos. A voz do Espírito Santo nos nossos corações, a voz do céu no batismo de Cristo e a voz antes dele morrer. E todos eles dizem a mesma coisa, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós cremos nos homens que servem como testemunha nos nossos tribunais. E, portanto, podemos crer com toda certeza em tudo o que Deus afirma. E Deus afirma que Jesus é seu Filho. Todos que creem nisto sabem em seus próprios corações que é verdade. Se alguém não crê nisto, na realidade está chamando Deus de mentiroso, porque não crê no que Deus afirmou a respeito do seu Filho. E que foi que Deus afirmou? Que Ele nos deu a vida eterna, e que esta vida está no seu Filho. Portanto, todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Todo aquele que não tem o seu Filho não tem a vida. Eu escrevi isto a vocês que creem no Filho de Deus, a fim de que vocês possam saber que têm a vida eterna. E temos certeza disto, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedimos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. E se nós realmente sabemos que Ele está ouvindo quando falamos com Ele e fazemos nossos pedidos, então podemos ter certeza de que Ele nos responderá. Se vocês virem um cristão pecar de uma forma que não cause a morte, devem pedir a Deus que o perdoe, e Deus lhe dará a vida, a não ser aquele que tenha cometido aquele determinado pecado fatal, pois há aquele determinado pecado que causa a morte, e, se ele o cometeu, não adianta orar por ele. É claro que todo erro é pecado. Não estou falando desses pecados comuns. Estou falando daquele determinado pecado que causa a morte. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito, pois Cristo, o Filho de Deus, resguarda-o com segurança, e o diabo não pode pôr as mãos nele. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o resto do mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio de Satanás. E sabemos que Cristo, o Filho de Deus, veio para ajudar-nos a compreender e encontrar o verdadeiro Deus. E agora estamos em Deus porque estamos em Jesus Cristo, seu Filho, que é o único Deus verdadeiro, e Ele é a vida eterna. Meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. Amém? Afetuosamente, João.